O Palhaço Tá Sem Graça é uma peça que está em cartaz lá no Teatro Nair Belo. Quer saber mais sobre ela? Então vem comigo. E já estamos com os convidados dessa semana aqui no nosso foyer. E eu vou começar apresentando eles pra vocês. Mas tem figuras aqui que vocês já viram no foyer, não é? Sim. Não é a primeira vez, já estão quase calejados. Não tanto quanto o Ivan Parente, mas estão quase. Estão chegando lá. O Ivan tem carteirinha. Não, menina, é fidelidade. Fidelidade. É fidelidade. Mas vamos lá. Vamos começar com ela, que é atriz, cantora e bailarina. No espetáculo empresta sua versatilidade cênica a uma jornada cheia de fantasia, emoção e movimento. Com vocês, Marilice, agora eu preciso da sua ajuda para que eu não fale errado. É Cossenza? Cossenza. Cossenza. É isso. Cossenza. Chique. Chique, Fina, né? não é? Seja muito bem-vinda. Muito É um prazer ter obrigada, você aqui Bel. com a gente hoje. Muito obrigada. Espero que se divirta e que a gente não tenha curiosidades que lhe machuquem hoje, tá bom? Não. Tá tranquilo. Minha vida é um livro aberto. Sim, assim que a gente Não tem gosta. problema. E vamos então a ele, que é ator e cantor. Com carisma e presença marcante, Marcos mergulha em um universo lúdico onde a música e o humor se encontram para tocar o coração do público. Seja bem-vindo, Marcos Lanza. Obrigado. Está de volta, quer De dizer volta. que não saiu mal daqui, Não. né? As curiosidades lhe fizeram bem. Na última vez a gente queria estender por mais uma hora, não sei se você lembra. Verdade. Conversou tanto, né? Hoje a gente vai fazer o mesmo. Então vamos, bora lá. Né? Não tem nenhuma entrevista depois, a gente pode estender. então Ai, que beleza, não é? Vambora! E agora vamos a ele, que é ator e cantor. Em cena, Danilo dá a voz e a vida a uma aventura sensível e divertida, que convida a plateia a refletir sobre coragem, amizade e arte. Seja bem-vindo de volta, Muito obrigado, Danilo. aqui estou eu novamente. Não é? Muito bem, eu gosto assim, quando todo mundo volta. Quando todo mundo volta. Quer dizer que a gente fez alguma coisa direito, Sim, não é? com certeza. Ótimo. Bom, e pra gente começar, tem aquele nosso famoso quadro. Alice, você vai conhecer hoje o E nosso sim, quadro. porque hoje é a minha primeira vez. É isso. Que é o Vem cá, te conheço. É um quadro em que a gente traz as curiosidades sobre a vida de vocês, que o nosso time de pesquisadores gigantesco aqui do foyer, né? Esse prédio do foyer fica pesquisando por horas a fio, dias, pra descobrir tudo sobre a vida de vocês, e a gente traz essas curiosidades hoje. Legal. Quem quer começar? Vocês querem dar uma palhinha de como é? Vocês querem deixar ela tirar esse band-aid? Marilice, né? Eu? Band-aid, claro. Já fizemos uma vez, então vamos deixar ela agora. Olha, na última a Ladies gente first. falou até de Regina Volpato, lembra? Foi mesmo! Não é, menina? A gente vai pra lugares que, olha... A gente fez um contato com ela, inclusive. É isso. Então vamos lá, Marilice, você vai Vamos. ser a nossa primeira. Certo. Tem milhares de coisas, mas queria começar com uma que é muito interessante. E a gente sabe que o público do foyer gosta dessas pitadinhas. Que é, você fez Broadway Dance Center em Nova York. É Uhum. isso mesmo? Sim, fiz um curso, esses cursos curtos que tem lá, né? Uhum. Eu tinha ido passear, mas aproveitando para fazer uns cursos. E fiz curso de sapateado e um curso de jazz, mas são cursos bem curtinhos, assim. Mas fui sim, e sempre que eu tenho oportunidade de viajar, eu aproveito para conhecer né, a forma de apresentar a arte, de ensinar outras técnicas. Há muitos anos atrás isso, mas sim, fiz um curso bem curtinho lá. Muito bem. E me conta, o que chegou primeiro pra você? Foi o teatro, foi a dança ou as outras mil funções que você também tem? Porque vai de ADM a marketing, é uma coisa muito Exatamente. doida. Não para, É. não para. E é engraçado, porque é muito da minha personalidade também, né? Lanza é meu amigo, os dois, né? São meus amigos há mais de 20 anos. Mas Lanza tá até mais perto. Mas eu sempre fui uma pessoa que faz muitas coisas. O que veio primeiro pra mim foi a dança. Eu comecei a dançar com 4, 5 anos. No interior de Goiás, meu pai sempre trabalhou em Furnas, que é centrais elétricas, né? Então, a gente ia mudando de cidades. Então, lá em Tumbiara, eu comecei numa academia de dança, a fazer balé e jazz, e a me apresentar nos festivais. E aí, sempre gostei, a minha família dos meus avós paternos são músicos,
minha avó cantava, meu avô tocava saxofone, então a música sempre também teve muito presente, a minha mãe já foi diretora de teatro, então a arte sempre estava ali rondando. No colégio eu participei de várias peças, foi ali no colégio em Minas Gerais, em Passos, interior de Minas, a cidade do Celton Mello. E ali no colégio eu comecei a fazer as minhas primeiras peças de teatro, musicais. E aí vim para São Paulo fazer FEA USP, me formei em administração de empresas. E no finalzinho da faculdade eu assistir a um espetáculo do Wolf Maia e falei, meu Deus, eu quero isso para minha vida. E aí comecei a estudar no Wolf, o Wolf estava começando a escola, fui fazer teatro musical com a Fernanda Chama, e ali eu passei na audição para o musical dos musicais, e daí a minha carreira foi embora. O teatro musical me abriu portas para televisão, fiz novelas, aí a novela me abriu porta para Vila Sésamo, fui fazer a novela... Não abriu porta para Vila Sésamo. Eu fui fazer Avenida Q, que era um espetáculo de bonecos que me abriu portas para fazer o Vila Sésamo na TV Cultura. Fui fazer seriado, enfim, fui fazer voz original, dublagem. Então, assim, a minha carreira artística foi se moldando a partir do teatro musical. Em paralelo a isso, eu sigo a minha carreira como empresária, administradora, sigo a minha carreira de administração, né? Eu tenho uma empresa, uma produtora de vídeo, que é a Dami Filmes, e um site de atores, que é o Guia do Ator, que é o maior site, o mais antigo, desde 2009 Que a gente também. pesquisava muito teste lá. Muito, antigamente, quando não tinha rede social, o que tinha era o Guia do Ator, que fazia essa ponte entre os atores e os produtores. E aí, sigo aí, em paralelo. Continuo com a produtora, continuo com o guia e continuo atuando como atriz também. E ainda é mãe. E sou mãe, exato. Agora tem mais uma, mãe, que é outra função muito importante E também. como é que dá conta de tudo isso? Ai, eu acho, Bel, que é planejamento. Eu sou uma pessoa que planeja, eu organizo o meu tempo, sabe? E assim, outra coisa que eu aprendi, não adianta você querer abraçar o mundo, querer fazer tudo no máximo. Então, eu vou encaixando. Eu tenho uma reunião, teve um dia que eu tava numa call com um cliente e eu precisava, a minha filha não tinha me visto na semana anterior, porque eu tava no ensaio, a minha mãe tinha pegou ela pra mim e ela começou, tava com saudade, aí eu saí da call, fui pra escola, peguei ela, levei ela pra tomar um sorvete, devolvi ela pra escola e aí arrumei correndo e fui pro ensaio. E aí cheguei do ensaio e ainda fui fazer outra reunião da produtora. Então é isso, eu meio que na minha cabeça tenho esse cronograma de utilização do tempo, para que eu consiga fazer tudo. Porque na produtora também, além de coordenar uma equipe de funcionários, sou eu que aprovo os orçamentos maiores, faço aquela parte de ver contrato, marketing estratégico. Então, assim, se eu não me organizar, as coisas não acontecem. Marília, Mas se dorme você 2 horas aprende. da manhã, acorda 6 horas da manhã. Não, e durmo, porque dormir pra mim é sagrado também, ainda mais cantando, né? Quando a gente tá em cartaz, a gente sabe, se a gente não dorme, a voz não funciona, você fica com dor de cabeça, então eu ainda... Não, tô brincando, quando a gente Mas sai... você tem não, aqui não. a força de vontade, porque eu também sou um cara que faço muita coisa também, igual você. Mas, só que é muito louco, porque eu sou completamente desorganizado, eu sou tipo, eu dou meu tempo às coisas, e tudo que eu faço eu vivo muito. E as pessoas falam, como é que você consegue, pá? Eu falo assim, mano, eu só tenho muita vontade de fazer tudo que quero fazer. Vontade, necessidade, porque a gente nós somos autônomos, né? Então Sim, tem sim. que Tem que acontecer. Os objetivos Mas que a gente tem na vida também, né? Quais são os nossos objetivos, né? E aí você consegue seguir, né? Assim. Então, Porque ia você bem consegue focar. ticar, né? Falar, isso aqui não vou estar fazendo hoje, porque não tem necessidade Exatamente. nenhuma, isso aqui também não, agora isso aqui eu vou colocar tudo. E tem coisas que te demandam, tem uma coisa a gente fazer algo pra gente e outra coisa que, por exemplo, aprovar um orçamento, eu não posso falar amanhã eu vou ver, tem que ver hoje, uma gravação de um podcast,
eu tenho feito a produção, às vezes. Não tem como eu falar, hoje eu não quero. Não, eu tenho que ir ajudar. Então, tem coisas que acabam demandando o seu tempo, que são prioritárias, e aí você vai ali e se encaixa nas outras coisas. Mas já aprendi, eu sou muito perfeccionista, mas eu acho que nesses tempos, né, de vida, você vai aprendendo que não adianta você ser muito perfeccionista. Eu quero fazer tudo aquilo. Não. Faça o bem feito, mas faça dentro do que você pode. Isso é uma coisa, Bel, que eu aprendi para minha carreira artística. Porque, por exemplo, eu venho do interior de Minas, numa cidade que eu comecei a fazer dança, jazz, balé eu fiz muito pouco. Eu não sou formada em balé, infelizmente. A minha mãe talvez não tivesse a consciência do quanto aquilo era importante ou seria importante. Então, eu não estudei balé, eu não fiz formação em balé como a maior parte das minhas amigas. Então, assim, eu já fiz 3 musicais com a Cláudia Raia. E aí, eu tive que fazer aula de balé. Mas eu nunca vou dançar igual as minhas colegas que fizeram, que se formaram em balé. Então, tá tudo bem, sabe? É isso. Tem outras coisas que eu consigo fazer melhor. Então, a gente vai balizando. Tem pessoas que sofrem porque, mas eu precisava cantar igual fulano, ou eu precisava dançar. Não, faz o que você é capaz, sem sofrer, mas tenta fazer o seu melhor e tá tudo bem. Eu acho que é uma coisa que a gente aprende com o tempo, né? Porque quando a gente é nova, a gente fica cobrando tudo, muito. Né? Você quer ser... Eu quero ser uma bailarina que dança na ponta. Não vai ser, entendeu? Aquela pessoa que tá dançando, ela estudou anos pra fazer aquilo. Então, se adapta, se faz. Se você tá ali, foi convidada, ou você passou na audição, é porque você tem características que são interessantes pro musical. Então, aposta naquilo, vai naquilo. Então, é uma coisa que vale, né? Eu acho que o legal de ter esses dois lados, né? Um lado muito racional, que é o lado de administração, e o lado mais emocional, que é o lado do ator. Mas as coisas, elas vão se complementando. Você vê uma coisa que funciona para um lado e você pode aplicar no outro lado. Eu acho que isso é uma das características, assim, Isso acontece muito depois que a gente tem um pouquinho mais de experiência, né? Porque no sim, começo a gente quer se jogar em tudo, a gente quer fazer todos os testes. E você sofre, né? E sofre, né? É bem isso mesmo que ela falou. Depois você entende qual o seu limite, né? Até onde você pode ir, né? Dá até um alívio, a gente faz até um... Não sou só eu, tá tudo bem. É isso, tá tudo bem, né? A gente, no nosso espetáculo, a gente tem o elenco principal é formado de atores experientes em teatro musical. Mas o coro tem uma galera que é o primeiro espetáculo. E a gente vê, às vezes, eles sofrendo. Porque eu não consegui fazer tal passo direito ou tal nota. E é isso, e tá tudo bem. A gente aqui tem anos, 20, 30 anos de musical e a galera que tá começando. Então, assim, se você sabe aonde que você tá errando ou tem que melhorar, e é uma coisa que a minha personagem fala, estude, ensaie, sabe? Você vê, ela foi passear em Nova York e foi, vou fazer um curso aqui. Assim. Vou fazer um curso aqui de boa. Mas é isso. Não se cobre, sabe? A gente tá vivendo num mundo que as pessoas às vezes se cobram demais e sofrem por aquilo. Não se cobre, a nossa peça fala muito disso. Você pode fazer arte sem ser perfeito, mas se você está fazendo arte com verdade, com emoção, e isso está chegando no público, é isso que importa. Mais do que ser o passo perfeito, ter a afinação perfeita, ser a cena perfeita, se a sua arte está chegando no público, está cumprindo a missão dela, que é isso. Muito bem. Maravilhoso. Eu gosto assim, quando a gente traz uma curiosidade e a gente vai... Eu falo muito, hein? Eu falo muito. Eu adoro. Sou de 17 de maio, dia das telecomunicações. Chique. Eu tô amando. Falo muito. Bom, e agora a gente tem que partir pra vocês. Qual dos dois? Lanza. Eu? Tá bom. Adorei que ele ia fazer um... Eu falar assim, pode ser o Danilo aí. Lanza primeiro. Bom, vamos lá. Lanza, a gente já destrinchou um pouquinho da sua vida anteriormente. Já tivemos coisas, mas a gente consegue mais. Sempre tem alguma coisinha, sempre né? Consegue mais. E falando dessa versatilidade, desse lugar de faz isso, faz aquilo, faz tudo, você foi
apresentador e entrevistador no red carpet do último Bibi Ferreira. Sim. Conta essa história pra gente. Com a produtora da Marilice, inclusive. Eles me convidaram pra fazer o tapete vermelho, né? E a Estela ficava no palco, e tinha mais quem, amiga? A Luísa Bresser. A Luísa Bresser também, que dividia as entrevistas comigo. Foi muito legal, assim, porque ao mesmo tempo é um prêmio nosso, né, de teatro musical, que a gente conhece todo mundo, a gente tá ali, né, conversando com todo mundo, e eu pude conhecer um outro lado, conversar com as pessoas de um jeito, né, ali um pouco mais... improvisado, né, exatamente. E mais, acho que profissional, assim, né? Porque a gente perguntava muita coisa. E era pra ser uma coisa leve, assim, né? Era pra ser um bate-papo mesmo, né? Que a gente queria. O Marlos queria que fosse, assim, uma coisa mais leve de amigos, né? Então isso também facilita, né? Você entrevistar um amigo seu, assim, você sabe às vezes o que perguntar, né? Da onde como você tira a coisa, né? como abordar. E sempre, né, eu sou um lado mais bagaceira, engraçado, então sempre fazendo uma palhaçada ou outra. Eu consegui um figurino que, nossa, o meu figurino, acho que vale falar. Tava muito legal, meu figurino foi usado, ele foi feito pra cantora Rosana. Olha Você só, acredita? que legal. E aí a loja, quando me colocou, né, pra experimentar, eu gostei, aí o designer, não, o hairstylist, não, stylist, né? O cabelo. Stylist falou, essa roupa foi feita pela Rosana, pra Rosana. Eu falei, nossa, gente, que... E aí, eu lembro que tava apertado, mas eu falei, vou usar. A gente deu uma aumentada aqui, e aí tinha toda uma manga, assim, e aí isso era legal, porque dava um tchan, assim, sabe? E foi muito bacana, assim, aí trabalhar com a Estela, com a Luísa, e a Marilice ficava meio que de diretora ali com a gente, falando. Então tem uma coisa assim, eu tinha o ponto que eu tinha que ouvir também o outro diretor, que é o Rafa, que é o sócio da Mari, a Marilice falando, então, ao mesmo tempo que eu não tinha muito essa prática, né, ao mesmo tempo que eu tava entrevistando, né? O ao vivo, eu tinha que ouvir o que ele tava falando, aí ele falava, sei lá, mais 5 minutos, ou preciso que você enrole uns 2 minutos aí, porque eu preciso disso pra poder chamar uma outra coisa. Então você vai meio que aprendendo, assim, a fazer, sabe? Mas foi muito legal a experiência. Mas eu preciso falar uma coisa. Olha, ela não vai me expor, hein? Não, pelo contrário. Ela trouxe imagens. Trouxe imagens, né? A produtora tem 16 anos, a Dami Filmes. E o Lanza é um parceiro nosso de muitos anos, né? Desde o começo. Porque é um ator muito fácil de trabalhar, um cara muito talentoso, que transita em vários, sabe? Sempre que a gente tem um projeto, já me vem ele na cabeça, porque ele é um cara muito talentoso. Então, assim, a gente já fez vídeo institucional, já gravamos muita coisa. Videoaula, já gravou... Aí, quando me veio, a gente tava, né, bolando esse tapete vermelho pro Bibi, na hora eu falei, gente, é o Lanza. Porque é isso, ele sabe lidar com as situações, ele conhece todo mundo, ele é querido por todo mundo. Será que ele... Nossa, né, meu amigo, então assim, foi muito legal. E assim, amigo, eu já te falei isso, é muito fácil trabalhar com você, não é à toa que ele faz um monte de comerciais aí, que as pessoas já vão chamando, porque é isso, ele é muito versátil e muito talentoso. Ai, obrigado, sem jeito, hein? Depois você deposita eu faço um pix. o pix do meu, pela minha fala. E a gente é amigo há muitos anos, né? A gente se conhece desde, acho que 2005, 2006. A gente entrou, eu acho que eu já falei aqui anteriormente, de uma companhia de garçons cantores. E aí a Marilice entrou comigo, eu conheci ela lá. Cantando na chuva. Cantando na chuva. E aí a gente fez todo um processo de ensaio, né, pra aprender as músicas. Você ficou pouco até, né? Fiquei. Porque você foi fazer outras coisas e aí ela saiu. Mas a gente ficou amigo naquela época. Aí eu lembro que naquela época você tava fazendo os musicais dos musicais, que aí eu fui assistir, tipo, tem quase 20 anos isso, né? E aí, desde então, a gente não se desgruda, né? Aí a gente passou no Avenida Q juntos. Que aí foi onde que a gente ficou mais unido, porque foi uma temporada de 2010 e depois a temporada de 2013. A gente viajou bastante. Viajamos bastante, mas aí a gente ficou muito próximo. E aí, ano passado, a gente voltou a trabalhar juntos no Tarsila e agora no Palhaço da Sem Graça também.
E já vendo daqui, a gente já tá dando check. Tem vocês dois, já veio o Renatinha Hit, a gente vai dando check em todo mundo. Primeiro elenco, exatamente. A gente ainda vai fechar o elenco inteirinho. Eram 2 elencos, né? Porque foi o pessoal da primeira temporada e aí depois a gente, 2010 e 2013. Exato. Vamos fechar esse elenco inteiro aqui no Foyer. Pronto. Decidimos. Muito bem. E uma coisa que eu ia te falar. Como é que você fez com o Ponto? Porque é desesperador. Desesperador. O Ponto é desesperador. A gente teve uma temporada do Foyer que a gente tinha Ponto e eu disfarçadamente falei assim, chega, não vou mais te ouvir. Vou fazer o que eu quero. Ó, no começo, assim, nas primeiras entrevistas, quando ele falava, eu confesso que, assim, seu cérebro demora um pouquinho pra entender o que você vai fazer, assim, se você vai ouvir ou se você vai prestar atenção, porque você presta atenção aqui e ao mesmo tempo você tem que estar prestando atenção no que a pessoa tá falando. Mas eu confesso que às vezes você presta atenção e desliga, assim, 2 segundinhos do que a pessoa tá falando, mas você consegue formular, entender o que ela tá falando ali pra poder prestar atenção no que o diretor tá falando, né? Eu fiquei desesperado, assim, no começo, desesperado. Mas depois foi, sei lá, 1h30, vai. Nossa, foi... No final eu já tava, super, já tinha entendido o processo. E eu nunca tinha feito isso, né? Mas é desesperador. Não é? Porque ele vai falando e você tem que corresponder o que ele tá falando, né? Tipo, não, doido. Não, e é ele e eu ali do teu lado que falando. eu falava, vamos, que vem vir fulano. Então, assim, ele tinha o Ponto, tinha eu do lado. E às vezes tinha as pessoas, os amigos que chegavam, e às vezes não sabia que eu tava meio, né, trabalhando ali, pegando as entrevistas. Começava a me cumprimentar, me chamar, e às vezes eu não conseguia dar conta de prestar atenção, dava um tchau, falava. Era bem... Nossa, depois que acabou, parecia que tinha um trator, assim. A gente precisa de uns 10 minutos pra ficar assim, né? Eu só quero silêncio é muito 10 tenso. minutinhos. Porque é ao vivo, né? É isso que é o... Você vê... Você sabe que as pessoas estão lá assistindo a gente, né? Então também tinha uma interação com as pessoas, né? Enfim. Acho que pra mim a parte mais difícil do Ponto era o diretor falando assim, tem que encerrar o bloco agora. Eu assim... Mas eu tô adorando. Mas eu quero ouvir mais. Da entrevista. E aí? Né? Tipo, vai, encerra. E às vezes o contrário, às vezes ele tinha que ter um tempo maior pra ele poder fazer alguma coisa. Aí ele fala assim, segura 2 minutos. Aí eu falava, meu Deus, agora eu tenho que perguntar alguma coisa pra pessoa. O que eu vou perguntar? Ela falando, eu assim, ó. Aí eu vinha, puxava uma pergunta, né, enfim, pra poder dar esse tempo, né, pra ele. Mas é interessante, é um aprendizado, assim, né? Eu acho que é legal, assim, você ter a oportunidade de fazer várias coisas na nossa profissão, né? Você aprende muito, assim, muito. Eu não sou, enfim, nunca fiz um curso de apresentador, nunca fiz jornalismo. Mas eu vou me jogando, entendeu? Eu vou deixando a vida levar, sabe? E faz isso belíssimamente. Obrigado. A gente tá aqui como... testemunho ocular, tá fazendo belíssimo. Errando, aprendendo, acertando, é sempre assim. Muito bem. E por falar de fazer várias coisas e ter essa carreira versátil também, chegou a sua vez, Danilo. Agora chegou a vez. Zéfiro! Tem que ver a peça. Com certeza, eu tô doida pra ir, ainda não consegui, mas estarei lá em breve, muito em breve. Vai sim. Mas o que a gente trouxe dentro do que a gente já tinha falado, tiramos aquelas, né, tem novas... Dessa versatilidade de fazer várias coisas, estar em vários lugares. É verdade, vocês sabiam que o Danilo toca baixo e está no vocal de nada menos, nada mais do que a banda Borderô? Oh, yeah! Que legal! Que legal você levantar essa. Eu gosto demais da Borderô. Assim, eu toco muitos instrumentos, né? Sobre fazer muitas coisas, eu falo que eu tenho o dom de tocar todos os instrumentos e ser medíocre em todos. Eu toco um pouquinho de cada e vou me resolvendo. E na Borderô é um projeto que eu... É uma banda que não é uma banda sobre carreira. É uma banda que pra gente fazer evento. A gente vende festa, né? Então, ali são 4 cantores, que é o Gui Gianetto, a Bia Castro e o Luke Lee, que são, maravilhosos. A gente juntou um time muito bacana. Eu tava gravando ontem, inclusive, mas uns arranjos, assim, uma doideira. Tem um medley Crazy, que é Crazy da Smith, do Seal, Gnarls Barkley, Beyoncé e ainda Maluco Beleza, tudo em country music. Da hora. Costuma entender tudo isso junto. Cara, uma doideira, é muito legal. Uns arranjos vocais bacana. Já tem mais 3 instrumentistas, o Jarvis Pinheiro, que é o tecladista, o John Crazy, que é o guitarrista, e o Zig, o Zig também faz musical, mas ele faz som, né? Faz um som de musical, e é o batera. E é muito bacana. Quando tiver show, você tem que ir. Com certeza. A Bia já me mandou e eu não consegui. Ela ficou bravíssima. Desculpa, Bia, perdão. Mas eu vou no próximo. É uma farra, hein? O bagulho é beltaria forte. E como é que surgiu? Eu faço muito evento. Tipo, Poste Maia
as pessoas me têm muito como um agitador de festa, né? E aí eu tenho o meu repertório de vida que também é até festivo, só que é uma outra fita, assim, né? Uma outra concepção. Mas para evento, o pessoal sempre quer que eu faça fazer Timaya, e fazer Timaya num evento é um negócio que não é tão simples assim. Tem liberação de direitos, né? Enfim, muitas questões para resolver isso aí. Aí eu falei assim, pô, então eu vou montar e mexer com o evento é vida. O evento, meu Deus do céu, o pessoal se faz assim porque realmente tem muito dinheiro disponível. Não é nem pra gente, assim, eu digo tipo, eu faço MC também, por exemplo. Eu faço MC, depois entra a bateria de Salgueiro, depois show do Mumuzinho pra abrir show da Ivete. Ou seja, quem produz tem Mano, muita grana, exato, né? tem que ter, tá? Então, pra quem trabalha com arte, é um caminho que é concorrido, é nichado, mas, nossa, é muito lucrativo e é divertido, porque ali as pessoas estão ali um ano inteiro trabalhando numa empresa e aquele momento eles estão ali, todo mundo quer se divertir, curtir, ganhar prêmio, ou é um casamento. Então é muito gostoso de fazer evento. Então vou fazer um formato para evento mesmo, que é paralelo à minha carreira autoral. Que eu tenho disco, eu componho muito, mas essa banda é zero sobre autoral, é só sobre farra. Muito bem, me deixou mais animada pra ver. Mas é muito legal, é muito legal, é muito legal. O Danilo, não sei nem se eu posso falar isso, o Danilo tem um trabalho muito legal de composição. De encomenda, né, Danilo? Fala um pouco disso, que é tão legal. Eu terminei uma música tão bonita, inclusive. Eu fiz uma pulança um dia. Ele, então, é isso. No meu aniversário, do nada ele chegou e falou: eu quero te dar um presente. Eu tenho isso gravado. Ele cantou uma música pra mim que ele fez. Ele e o Giovanni. Eu comecei a chorar, assim. Eu tava maquiado, eu não podia chorar, porque senão ia borrar a maquiagem. Eu não posso chorar. Muito lindo o trabalho que eles fazem. E é com a Bruna Pazinato, a gente montou um negócio... Mas check mais uma aqui, só. A gente tinha trazido exatamente. Gosto, que tá todo mundo sincronizado. Eu gosto disso. E a Bruna, a gente montou esse lance que é uma música pra chamar de minha. E é muito legal, que são muitas histórias de muitas pessoas. Quero fazer pra minha filha, que foi morar não sei onde. Fazer pra minha avó. A minha última agora foi uma mulher que tá querendo fazer uma inseminação artificial. Você me mostrou um pouquinho. Tá um negócio essa música, tá linda. Gravei umas cordas ontem. Não eu tocando, só fiz o arranjo e chamei o pessoal pra gravar. Mas é muito gostoso, porque você... Nesse tempo de... É tão fácil ter uma música hoje em dia. Você vai lá no ChatGPT, faz a letra, joga no outro lugar, faz a música. Só que é um trabalho nosso muito artesanal. E é você entrar na história. Pô, essa mulher quer ter um filho sozinha, é um sonho, como é que é? A vida nos espera, meu sonho mais profundo, tocar as notas certas, harmonizando tudo, semente que me rega, amor maior do mundo. Pô, é muito gostoso. É muito gostoso. Você entra na história da pessoa e eu sou muito inteiro, eu choro. Quando eu tô compondo, eu choro. Meu Deus, acertei um acorde aqui que foi incrível. Toda vez eu choro. Porque eu tô muito dentro da história, assim, eu vivencio mesmo. Parece que eu entro e falo, caraca, que legal. Tá, a música... É meio que os Zéfiros, né? O meu personagem na peça. Eu entro no lugar e falo assim, pô, tá... Esse universo aqui, vamos montar esse universo aqui pra pessoa. E é uma dádiva, assim, é um dom que é... Um dom também é um exercício muito bom. Compor, você poder colocar, sintetizar um sentimento, algo que você tá vendo. Eu adoro. E algo, assim, acho que pra pessoa que recebe, eu tive essa experiência, é bem arrebatador, assim, porque você fala, nossa, ele dedicou um tempo pra poder compor alguma coisa que falasse, enfim, da minha história, né, da história das pessoas. É muito legal, assim, muito bacana o projeto. E é uma união de habilidades muito grande, né, porque você pensa no arranjo, pensa na letra, pensa na pessoa, entende a história dela. Ele faz rapidinho, ele é muito bom pra isso, ele faz rápido. Eu tinha uma festa de karaokê que chamava Sonora, que era com uma galera do The Voice, e aí tinha uma competição, que aí tinha vários prêmios. Uma época, um prêmio era uma música comigo. Então a pessoa ia em casa sem letra, sem melodia, sem nada. Chegava em casa, a gente escrevia a música, fazia o arranjo, gravava, mixava, fazia o vídeo, editava e postava no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Bagulho era voraz. Legal. Voraz. Sem tempo, irmão. E coisas bonitas, coisas legais, assim. É muito gostoso compartilhar. Compor por missão é muito bom.
por inspiração é legal, tipo, vem alguma coisa, vou compor um som pra mim. Mas, pô, escrever um som sobre isso. O tanto de matéria que tem pra fazer música aqui é muita coisa. É muita coisa. São várias personalidades. Tem copo, tem água, tem sede, tem garganta seca, tem pessoas te olhando. Enfim, isso aqui tudo vira música. É muito gostoso. É muito gostoso. Eu estou fascinada. Um dia me chama pra eu quero ver. Eu quero ver isso acontecer. Eu só quero ver. Vamos fazer um quadro aqui. Tu tem um programa pra cá. Produção, bota mais um na nossa lista. Programa. 7 tava pouco. A gente tá querendo mais. Eu gosto assim. Não fala 2 vezes, é que a gente aqui. Você falou, a gente faz. Eu sou uma milhão, sou tipo uma delícia. Gosto assim. Muito... Não tinha ideia. Joguei. Escrevi e saí correndo. Tá anotado, né, produção? Só deixando claro. A gente vai voltar a falar disso. Bom, mas então acertamos tudo nesse nosso quadro, tá tudo certo, soubemos de várias coisas, além do que a gente trouxe aqui, demos check em outras que estavam escritas aqui. A gente já foi falando, né? Eu gosto assim, que vocês já vêm pronto. Eu adoro, pra mim. Acabou, tá bom, foi isso, ótimo. Obrigada. Não. Ei. A gente ainda tem muito mais o que falar, mas no nosso próximo bloco. Yeah. E vamos então ao nosso primeiro sinal. Fazer a make, terminar a make rápido. Ainda tá no primeiro. Tem um tempo. E tendo isso, agora a gente entra para falar mais profundamente desse espetáculo, que é lúdico, é brilhante, é colorido, é musical, é divertido, mas que tem uma mensagem também que é pra sair com uma lagriminha escorrendo, né? Que é o palhaço tá sem graça. É isso? Exatamente isso. Queria começar falando que é o quê? É uma comédia dramática. Exato. Por quê? É uma comédia dramática porque a gente vai falar sobre temas que tocam as pessoas, é um espetáculo que fala sobre superação de traumas, sobre encarar os nossos defeitos e transformar aquele limão numa limonada, né? Como eu falei no outro bloco. E isso, então assim, a história dos personagens, de ambos, tem ali os seus, a sua parte de drama, triste, mas que é em volta de um ambiente que deveria ser uma comédia, mas que é transitório, porque aquilo ali é só pra gente mergulhar a fundo nos nossos próprios dramas, e eu acho que é isso que é muito legal, porque as pessoas se identificam muito com o drama dos personagens, porque é algo que faz muito parte da nossa vida, e aí ver a superação daquilo também. É muito legal, porque a Fafi é uma atriz incrível, talentosíssima, muito conhecida pela comédia, e ela é mestra, mas ela é incrível como uma atriz dramática. E a cena mais dramática do musical é dela. Dizem que quem faz bem comédia faz muito bem drama, né? E a Fafi Vide Fernanda Torres aí, que... Que é esse companheiro. Exato. Exato. Comediantes. E a Fafi trabalhou com grandes nomes na comédia, mas é uma dramática incrível. E complementando isso que a Marilis falou, e aí o circo ele vem trazer essa leveza, talvez, né? Essa coisa divertida, essa coisa da comédia, pra gente falar desses assuntos, né? Que batem forte, assim, nas pessoas, né? As pessoas se identificam com seus próprios dramas, né? Suas próprias cobranças, seus próprios traumas, né? Que a Marilice, a personagem dela, representa isso. E eu acho que é isso, né? Não, deixa o Danilo falar, porque senão eu falo. Eu sou aquela, pelo amor de Deus. Nossa, que peça da hora que eles fazem. Vocês enxergam? Assistir, bobo! Não, eu tava falando disso ontem, inclusive, sobre o quão é necessária essa mensagem. Que um amigo meu, ele tava num trabalho que ele saiu do trabalho, foi tirado porque ele não ornava com aquele trabalho. Ele falou, pô, mas eu devia ornar. Eu falei assim, não, mano. Talvez não, talvez realmente não seja pra você esse rolê aqui. Assim como quem faz aquilo não vai fazer o que você faz.
E esse, que a gente falou disso já aqui hoje também, esse se conhecer, o se entender, para então você poder, tipo, aproveitar o que você é de fato, sem você se espelhar em querer ser alguém. Eu posso até querer ser tão bem sucedido quanto, mas ser alguém, aquele não vou ser. Eu sou eu com os meus defeitos, e os meus defeitos são defeitos, ou só são características diferentes de outras pessoas. E aí assim construir a sua verdadeira força, a sua verdade, entendeu? Eu acho muito louco isso, porque eu não tinha visto a peça assim. Essa peça aconteceu uma magia. Que uma magia. A gente ensaiava, a gente não via a peça. A gente não via a peça acontecer. O que é isso? Gente, não vai rolar. De repente, bum! Falei, meu Deus, que mensagem linda, que peça bonifafia maravilhosa, essas músicas, esse texto. Tá sendo muito divertido, tá sendo uma trajetória muito boa. Temos um elenco maravilhoso, assim, isso aqui em cena, esses dois em cena são bizarros, assim, tipo, como eles apropriam, e eu acho, e essa troca também que a gente tem com um elenco mais jovem, mais iniciante, é bonito de ver, tipo, como que a gente se comporta nesse ambiente dessa galera que vem com muita vontade e muito medo, ansiedade, né? E a gente tendo que ser até mais calmo, tá. Chega até me deixar um pouco mais velho por dentro. Me dói a lombar. Mas a peça eu tenho visto a galera chorando no final, assim. Falo, cara, que irado, que arrebatador. Enxergar a mensagem que a gente não estava vendo. E ela é tão bonita, ela é realmente muito forte. Muito, muito forte. E uma coisa muito bacana que você trouxe, Danilo, são as músicas, não é? Porque tem músicas inéditas no espetáculo, mas a gente também tem clássicos dos anos 80, é isso? Como funciona essa junção? O grosso do espetáculo são músicas inéditas, compostas pelo Thiago Gimenez. Geniamente compostas por Thiago Gimenez. Geniamente. Nossa, a gente é muito fã dele. É um cara... Ele tem. Fico depressivo. É uma pessoa... Primeiro começa que ele é uma pessoa incrível, super do bem, mas um profissional extremamente talentoso para escrever, para compor, para cantar, para dirigir. Então, esse espetáculo, ele ganhou uma outra vida com as músicas dele. E as músicas do Balão, elas são pinceladas. Elas são pinceladas para dar algumas cores e lembranças ao longo do espetáculo, mas não são, a gente vai cantar a música tal, não. Elas são só trechinhos, só pinceladas mesmo. A gente trabalha com um sonho, né? Um dos personagens principais, que é o Fernando Vieira, ele trabalha com um sonho de um dia ser um cantor. E ele queria participar do grupo do Balão. E aí é aí que entram as músicas, essas pinceladas do grupo do Balão dos anos 80, né? Por causa, né? Por conta disso. E é importante falar do Fernando também, que o Fernando é um cara, um profissional muito reconhecido pelo trabalho dele de clown, de mímica, mas que ali na peça também tá, assim como a Fafi, que trabalha com comédia e tá fazendo drama, ele também saiu total, assim, né, do que ele tá acostumado, porque o personagem dele vive real esse drama. E o Fernando também ele foi num outro lugar que é muito legal, é um trabalho muito diferente de quem tá acostumado a ver o trabalho dele, né, de clown, É porque são dois palhaços ali, né, um representando, o Fernando faz o murmúrio e a Fafi faz a risadinha. A Fafi é como se fosse a parceira dele, né, que faz, que transmite pra ele toda a alegria do palhaço, digamos assim, né? Toda a parte cômica, a superação, o alto astral que o palhaço tem. E o Fernando representa uma parte mais introspectiva, porque o personagem dele tá passando por problemas, né? Existenciais, enfim. Então, acho que a dificuldade ali tá em como representar um palhaço que na nossa cabeça, né, quando ele tá produzido, maquiado, é pra trazer alegria, né? Você coloca a máscara do palhaço, pra fazer rir, pra né? fazer rir. Então, como estando com a máscara do palhaço, sem ser um palhaço mais triste, né? Que tá passando por alguns problemas. Que eu acho que é trabalhar com a verdade mesmo do personagem, né? Ali do que o personagem tá passando. Então, esse trabalho que eu acho que é um pouco o que a Marilis está falando, assim, que o Fernando teve que
se aprofundar, né? E aí, quem nos ajudou muito, que a gente precisa falar, é Inês Aranha. Inês Aranha. Inês Aranha. Essa mulher. Nossa, Inês fez um Incrível. trabalho com a gente, né, com os personagens, assim, que foi sensacional. É porque o texto tem coisas muito subjetivas, né? Nós temos 5 personagens que representam os personagens do circo, né? Que eu sou o mágico, a Marilice é a cantora, a gente tem a trapezista, o malabarista e a bailarina. E cada personagem tem uma função no espetáculo, né? Que são funções, digamos que, sentimentais. Então, como representar isso num espetáculo, né? Como porque na TV algo, é fácil, mas no teatro, algo como que é subjetivo, fazer né? isso? E que tá ligado ali, de alguma forma, ao personagem principal. Exatamente. E aí vem o Danilo, que, né, faz os Zéferos. Zéferos! Que vai transportar, Conduzir, né? vai guiar todos esses personagens, né, além da dupla de protagonistas, para essa viagem, assim, de descobertas que o Murmúrio Desatar esse nó. Vai desatar esse nó, exatamente. Que o Murmúrio tem, né? E aí a Inês, enfim, falando da Inês, ela trabalhou muito isso com a gente, assim, né? De como transmitir, né? Cada personagem tem uma força ali, né? Ela verticalizou a atuação. Exato. Ela conseguiu fazer a gente verticalizar, sentir, unir essas personagens, porque ali precisava de uma união, de compreensão, de emoção cênica. Não era um desafio fácil. Não mas Inês o texto chegou muito aberto pra gente. Não, a gente não mudou o texto, mas as personagens em si chegaram, tipo, muito... Geralmente vem com um direcionamento mais forte pra gente, né? Mas dessa vez ele veio muito em branco. E era tanta possibilidade, assim, tipo, aí se não vem uma pessoa como a Inês, a gente viaja, né? A gente vai. Não, os nossos personagens começaram de outra forma, né? Nos primeiros ensaios e no final a gente mudou. Zéferos, guardião dos ventos e das memórias esquecidas. Pensa. Navegante das estrelas. Lembra que era todo plácido. Formal, até a gente também teve que, coisa. por ser uma coisa autoral, né? O texto divinamente escrito pelo Dani Baldi e é musical brasileiro, né? Então a gente teve que descobrir também uma linguagem, né? Como fazer esse texto encaixar numa linguagem de teatro musical, né? Que aí o Thiago Jimenez reformulou, assim, algumas coisas na parte musical que ele foi entendendo toque, o espetáculo, né? E foi adequando as músicas àquela temperatura do espetáculo. A gente faz uma coisa, ele ia em casa, compunha e trazia também. Ele é rápido, esse cara é absurdo. Eu fico depressivo com ele trabalhar, e cara. Muito legal, porque ele fez solos, meu solo do Danilo, muito com a nossa cara, ele fez né? Pra gente. Ele fez pra gente. Então, legal. assim, foi um presente que era... É aquilo do cara sabe o que você faz, que você gosta, conhece que você a gente vocalmente, conhece né? vocalmente. E ele escreveu as músicas pra mostrar, né, nosso potencial. Isso, nossa... Esse é o meu 6º ou 7º musical com o Thiago. Muito Já legal. Trabalhei com ele a primeira vez em 2012. Então, eu acho que ele sempre tem uma coisa assim... sabe, tipo, que ele inova e aí você fala, você consegue superar cada vez mais, assim, porque ele é maravilhoso. E falar também da direção, a direção é do Hudson Glauber, que também é um diretor incrível, trabalhou juntamente com o André Odin, né, Sim, que é a co-diretor, e as coreografias é do Davi Tostes, né, que também trabalhou com a gente, e foi muito significativo ter todo mundo junto, assim, porque acho que a gente foi descobrindo junto, muita confusão também, né? Eu quero assim, eu quero assado, aí um falava, o outro falava. Às vezes a cabeça da gente também, né? Como que vai ser? Fica ótimo. Porque não tem uma partitura. É diferente você fazer um musical, que você pega uma bíblia e tá ali tudo que você tem que seguir. Exatamente. O musical original brasileiro, ele é aberto, então... Você recebe o texto, o diretor, o coreógrafo, o diretor musical, é um caderno em branco. E a sua escrita depende da escrita do outro, tá todo mundo escrevendo junto, precisa ver o que os atores
tem de bom, o que a música vai acrescentar, aí a coreografia, que mensagem que ela tá passando, o olhar do diretor que vai falar da luz, vai ver o cenário, o figurino, que aquilo tudo vai compor. E aí, no final, você reza e fala, seja o que Deus quiser. E é assim, porque às vezes a mágica acontece, mas às vezes ela não acontece. Nossa, não. Ruim, hein? Às vezes o musical não funciona. Meu Deus. E é isso que o Danilo falou. A gente tinha muito medo, porque a gente não sabia se aquilo tudo, aquele caldeirão de um monte de coisa diversa, iria dar certo ou não. E super deu certo. E tiveram algumas cenas que a gente foi terminar assim, ó, bater o martelo, faltando, sei lá, 2 dias, né, antes de... Porque a gente também era um trabalho de pesquisa nosso, né, de como montar isso, né, isso junto com os diretores, de como transmitir essa mensagem, né, juntamente com eles. Então isso causava também uma ansiedade da gente, né, em querer que tudo desse certo, em que as pessoas gostassem também, né, que as pessoas gostassem do nosso trabalho ali no musical e que principalmente o musical transmitisse a mensagem que ele tem para transmitir. Quando a gente põe figurino, quando a gente entra uma luz, né, eu lembro de quando a gente ensaiou com a luz, todo mundo veio, eu lembro do Odin falar, meu Deus, esse espetáculo tá lindo, funciona, isso dá mais insumo pra gente criar, pra gente, Sim. O Danilo mesmo modificou ali no palco já, quando a gente foi pro teatro, ele trouxe um outro Zéfiros, ainda mais descolado, faltando um pouquinho, assim, não é esse personagem, bum, fui pra outra busca. Lança também com a roupa, soube aproveitar, brincar, trazer mais comédia. É muito louco isso, né? Do quanto cada coisa ali, ela funciona como um temperinho a mais que você coloca para que ela... É isso, pra sopa ficar gostosa ou ela desandar de vez. São as camadas importantes, Exato, não é? E é importante falar, a gente tem um elenco de 8 pessoas que participam do ensemble, né? O Danilo já falou um pouquinho sobre eles. São 4 meninas e 4 meninos que, assim, vieram com uma força de vontade, assim, incrível do projeto dar certo, sabe? E eles se jogaram, assim, acho que de corpo e alma no projeto e aprendendo junto com a gente, eles né? São talentosos, mano. Talentosíssimos, né? Tem, como a gente falou, tem muitos que estão fazendo pela primeira vez um musical, né? Um primeiro musical. Outros com mais experiência, né? Já fizeram. Até mesmo no Wolf, né? A gente tem ex-alunos do Wolf. E todos ali colaborando de uma forma, assim, linda para que o espetáculo cresça, né? É muito legal, assim, bem bacana. E eu acho isso importante. Até eu e a Marilice, a gente estava conversando esses dias. É muito importante dar oportunidade para as pessoas, assim, né? Porque quando a gente começa, é o que a gente mais quer. A gente quer uma oportunidade de mostrar o que a gente sabe fazer, né? E às vezes é difícil a gente furar essa bolha que a gente tem no teatro musical, que a gente tem no cinema, que a gente tem no audiovisual. Então eu acho isso incrível, assim, de você poder mostrar, né? O diretor te deu uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho e você aprender, enfim. Eu gostaria de ter tido isso no começo e eu acho que os meus primeiros testes, assim, era muito difícil passar, tanto que acho que eu já falei isso aqui, eu pensava em desistir também, porque você vai batendo na trave, nunca consegue, e eu acho isso muito colaborativo, sabe? Muito importante também. E uma coisa que vocês trouxeram ali no nosso primeiro bloco, que é isso, de olhar as oportunidades e entendê-las, porque não é só, eu acho, não é? Estar no primeiro musical e agarrar essa oportunidade e fazer ele com garra, mas a oportunidade de estar com vocês no palco também, né? De tirar de vocês aquilo que a gente conseguir, de pegar essas histórias, de ouvir uma coisa no camarim, de ouvir um toque e ir anotando tudo no nosso livrinho de vida, não é? Eles falam muito com a gente sobre isso, né? Eles perguntam bastante. Assim. E a gente também fala muito, porque é uma geração diferente, que teve outra vivência, é uma geração que tem contato com rede social desde o começo, então eles estão acostumados, e pra gente, nossa, até pouco tempo atrás, se eu ter um celular num ensaio, nossa, você era quase ia ser expulso. E a gente tá acostumado assim, eu não toco no celular, você ia ser expulso. Era exato. Agora tá todo mundo aqui, tipo, o quê? Normal. Então, assim, é uma troca ali também, mas eu acho que é muito importante desse elenco essa vontade de
de fazer acontecer. É um elenco muito talentoso. E eu acho que não... É uma real troca. A gente aprende com eles e eles aprendem com a gente. Eu me sinto lisonjeado, assim, sabe? Quando eles têm dúvida, vêm perguntar, vêm querer saber. Da gente poder também contar um pouco para eles do que a gente, né, vive, do que a gente viveu. E poder também trocar experiência, né? E mostrar para eles, né, tipo... um pouco do nosso trabalho, como funciona, principalmente em coisas assim, organizacional mesmo do musical, né? Enfim, desde de passagem de som, de colocação de microfone, tudo. Vocês né? deram galerufa pra alguém? Não entendi. Vocês deram galerufa pra alguém? Não demos. Não Fizemos. É verdade. Faz tempo que eu não faço isso. É uma ótima. É uma boa oportunidade. Sim. Com toda certeza. E uma coisa que vocês também falaram, voltando um pouquinho, sobre musical brasileiro, que é muito importante, não é? A gente tem muitos musicais maravilhosos que vêm de fora, que são incríveis e que vêm com a Bíblia, que a gente ama, e são personagens que fazem parte da nossa vida, não é? Mas a essência do musical brasileiro tem outro gosto, não é? Total. E essa possibilidade é isso, de trazer um papel quase que em branco e falar, cria o seu personagem, cria você. Não olha o que fulana fez, o que fulano fez. É seu. O que você vai colocar seu dentro disso. Sim. Isso é muito gostoso, não é? É muito legal. Muita gente talentosa escrevendo também. Eu ouvi os Don Quixote com o texto do Rui Guerra. Direção do Farjala. Você é louco. Música do Zé Cabaleiro. Uhum. Sacou? Tipo, é um combo, assim. Fiz vários projetos brasileiros autorais, assim, que foram incríveis. Eu acho que fiz mais autoral do que Broadway. Eu acho que bem mais, inclusive. E eu já fiz o meu também. Pô, eu sou suspeito. Eu ia falar que é muito prazeroso pra gente quando a gente tem essa liberdade junto com o diretor de criar, assim, junto, né? De aproveitar o que a gente tem de melhor, assim, de propor, né? O Hudson deu muito o Hudson essa oportunidade pra gente. Muito legal. Desde o começo ele falou, testem, gente, vai testando, pode fazer. Faz assim, tem certeza, o Hudson não me conhece. Ele falava, testa, é a hora, vamos ver, vai funcionar. Isso, faz mais assim. E a gente é bagaceira, né? Às vezes a gente e ele deixou, isso foi muito legal, né? Não é todo diretor que deixa, e ele foi, desde o começo, deu essa carta branca pra Corajoso. gente. Agora, ele sabia o potencial que ele estava trabalhando, não é? Eu e o Lanza, a gente viveu um processo muito legal de música autoral, que foi o Tarsila brasileira, porque a gente fala, a Tarsila, ela, né, trouxe esse movimento de antropofagia, mas o espetáculo em si viveu essa antropofagia, da gente pegar tudo aquilo que já tinha sido feito na Broadway, de experiência, tanto de coreografias, de músicas, de atuação, e criar uma nova forma que nunca tinha sido feita. Eu acho que no Tarsila isso foi também muito legal, esse processo de criação, né, do Alonso, as coreografias, a forma que ele criou, o Gui com as músicas, o Posse também criando coisas novas, então é muito legal. E agora o Palhaço, que foi essa tela em branco, que todo mundo foi dando ali, né, fazendo uma metáfora já, as tintas, os pincéis, pode pintar, pode carregar mais a tinta, qualquer coisa a gente apaga, mas eles nos deram ali a tinta e a tela em branco pra gente criar. A gente teve liberdade de trazer as nossas próprias piadas ali também, né? A gente fica mais com a parte cômica, nós três, basicamente, ali. E aí a gente tinha... mas tem umas partes, né? Mas ele dava essa liberdade, né? Da gente jogar. O Danilo trouxe muita coisa, né? Pro texto dele. E que funciona bastante, assim, e o Thiago também, na execução das músicas, ele trazia música. O Thiago, eu pensei, ele só fazia... Se joga. Uma vez que está criado, já tá no cosmos, né? Mas a galera foi muito, muito aberta mesmo. Isso é bom. É bom que a gente expande, a gente exercita. E vem tesoura, claro, né? Porque exagera. Mas é muito bom você trabalhar com essa liberdade criativa. Muito bom. Eu acho que se a gente falar mais,
vai ser spoiler demais. E agora a gente precisa ver essa potência no palco, Sim. não é? A gente precisa entender essa união de talentos no palco. Vamos fazer uma cena aqui agora improvisada? A Maia, nossa técnica, me olhou com uma cara de, pelo amor de Deus, os meus microfones. Mas eu topo. Pra mim, tudo bem. Bom, eu acho que com isso, então, a gente vai pro nosso próximo bloco. Sim. E agora a gente vai pro nosso segundo sinal. Muito bem. E segundo sinal tocado é o quê? É aquele momento em que vai começar em qualquer, né? Falta só mais um. Exato. Só falta mais um pra gente entrar em cena. Todos apostos. É o famoso todos A apostos. gente tá assim, já tem gente, tem gente. E era isso que eu ia perguntar mesmo. O que vocês fazem? Tem algum ritual da equipe? Tem rituais próprios? Qual é o processo? Bem, a gente tem nossa pajé do grupo. A Marilice, ela... A Marilice É a pastora. é pastora do grupo, a gente faz a roda, ela fala, Pastora de Deus. hoje é sexta-feira, então estamos abençoados por estarmos aqui nesse palco. Ela começa, a gente vai, Marilice! Abençoa, Marilice! A gente faz, acho muito importante a roda. É importante mesmo. Eu acho a roda importante para unificar as energias, sabe, Bel? Porque cada um chega de casa, cada um teve seus problemas e coisas legais e coisas que não são legais. A roda, a gente unifica toda essa energia. É importante a concentração, a positividade. Eu, como uma pessoa de fé que sou, faço questão de agradecer todo o espetáculo, o fato da gente estar ali com saúde, fazendo e tocando as pessoas, porque, como eu falei, essa é a missão do teatro. Então, lá, todo dia, antes de abrir o teatro para o público, a gente se reúne, faz a roda onde a gente reza, e em seguida a gente faz o nosso... Não! Sou alegre, perfeito, forte, né? Que aí cada dia que é a celebração mesmo, pra gente levantar essa energia, sair dali da roda com vamos! E cada dia agora um puxa a roda, então a partir dali cada um vai pro seu canto, eu fico no meu cantinho, também sigo rezando, me concentrando, e no segundo sinal eu já vou para trás, eu, Lanza e a Camila, que a gente entra do fundo do palco. No segundo sinal a gente já fica ali. Nossa, eu preparado. espero ainda. Se Que eu só concentrando. vou Danilo entra mais lá tarde. na frente. O Danilo entra um pouco mais pra frente. Mas é importante essa conexão, né? Assim, que eu acho que o que a gente faz, assim, é algo divino, né? De Sagrado, alma, né? sagrado. Acho que cada um dentro da sua crença, da sua religião. E é importante essa coisa de respirar junto, né? Do elenco tá ali pra contar a história junto, né? Não é uma bobagem, né? E ali é uma trupe, eu falo, a gente é uma trupe dentro e fora do palco. Então, para funcionar tudo aquilo, todas as engrenagens, todo mundo precisa estar muito coeso, estar muito junto, na mesma energia, ou mais próximo possível. E cada um trabalha de um jeito, né? Tem gente que gosta de se concentrar mais, né? E que você não pode nem falar com a pessoa, porque ela tá ali. E tem gente que já fala o tempo todo e extravasa e já emenda e entra em cena, porque cada um tem a sua maneira, né? Tipo, eu não, como você entra depois, eu nunca vi. Você tá com a gente ali, você fica no camarim. Eu fico no camarim ali, aí quando chega a hora, opa, vou lá. Respira e vai. Não, mas eu tenho um processo que você vê, eu acho que eu sempre rezo. Isso desde a minha segunda peça. Eu fiz uma peça que eu tinha que fazer um escravo. E eu não tive uma infância sofrida. A galera sempre fala, tipo, Danilão venceu. Eu era mó playboy, tinha motorista, mano. Os caras acham que eu saí da favela, mas enfim. E aí eu fui fazer um escravo e eu levava chicotada, mas eu não sentia uma dor que eu achava que eu tinha que sentir. E aí eu fui num terreiro. Falei, pessoal, foi o seguinte, você chama o preto velho, os antepassados, bate pé 3 vezes no chão, reza um Pai Nosso. E desde lá, assim, não interessa o que eu esteja fazendo. Eu sempre faço isso, eu sempre conecto. Eu bato 3 vezes também no chão. Eita, todas as vezes. Sim. Engraçado essa conexão aí, ó. Sempre. Porque eu sou muito bonachão, sou muito Danilão, o pessoal me imita falando assim, né? Ô, Danilão. Mas ali no palco é um bagulho que, assim, que eu
eu levo a sério demais a mensagem não, tipo, a missão. o ofício da gente, que é o transformar. Né? Tipo, eu sou mal garrafeiro, eu passo a mão na bunda do Lanza. Mas eu sei que eu tenho que estar ali 100% para as pessoas, porque tem gente que tá indo ali para tentar, pagou para sentar e fala assim, vai, me modifica. E eu já tive situações ali que eu vi que pessoas precisavam muito serem modificadas. Sim. E ali eu falei assim, mano, eu sempre tenho que estar 100%. Então sempre tem que ter essas conexões. Quanto mais puder conectar com o elenco, com as minhas entidades, comigo mesmo, eu vou. Eu acho que já, mas vocês já tiveram a sensação de quando vocês estão em cena, assim, de ser algo assim que transcende e de repente, não que você esqueça o que você fez, mas que você se conectou de uma forma, assim, que você sai assim de um jeito que você fala, nossa... Eu esqueço. Então, eu tenho isso também, às vezes, assim, você esquece? De conectar e você fala, nossa, hoje parece que foi, sabe, assim, tipo, eu tava em outro lugar, eu realmente tava contando a história de um jeito, né? Acontece mais comigo quando eu só canto. Quando eu só canto, sabe aquele filme, o Soul, a animação? Sim. Que toca aquela luz. Quando eu vi, eu falei, Mo, é aquilo! Eu sinto exatamente, até arrepia. Eu sinto exatamente aquilo. Eu entro num lugar assim, eu tive que parar com isso porque eu não conseguia comunicar no show. Sim. Então, tanto num transe assim, tipo, eu acabava a música e ficava tipo. Eu tenho que falar, né? Faz barulho aí! Isso, né? Maravilhoso. Só os clichêzão, assim, porque eu tem a ver com a conexão, longe, né? Que a gente faz também, né? Isso aí tem hora que eu quase não volto, mano. Não, essa é boa. É bom voltar. É bom voltar. Eu não tenho esse tipo de conexão. Meu tipo de conexão é quando eu tô dirigindo e aí me deu conta de que eu estava dirigindo. Já passaram por isso? Já. Você tá dirigindo aqui, ó, a horas, aí você fala assim, eita. Automático. Eu tô dirigindo. Nossa, já. Sabe o que aconteceu já comigo? De estar dirigindo assim, aí eu distraio e tal, de repente eu olho, já aconteceu, gente. Eu olho pro lado assim, aí o farol do pedestre fica verde. Eu vou e ando. Já aconteceu comigo. Aí a sorte, assim, meu anjo da guarda, sei lá, me protegeu e não tinha carro. Mas já aconteceu, assim, de eu estar tão distraído, eu olhar, ficou verde. Eu andei e não era o farol que eu tinha que respeitar. Imagina, eu faço gente. Isso, não isso, mas eu faço isso de me conectar direto. Quando eu vejo, eu falo assim, gente, eu já cheguei no escritório, como é que eu vim até aqui? Não me lembro, mas cheguei. Tava, né, a mil. Mas prefiro o de vocês. Prefiro o de vocês. Essa conexão é melhor do que a minha com o volante. E com isso pergunto, como é que a gente faz pra assistir o espetáculo? Aonde tá? Que horas? Até quando? Por favor. A gente tá no Teatro Nair Belo, dentro da Escola Wolf Maia, no Shopping Frecaneca. 3º andar do Shopping Frecaneca. Isso, do lado do cinema. É importante falar isso, porque isso já aconteceu com amigos meus, não sei com amigos de vocês. Comigo. Eles subiram, foram pro Teatro Frecaneca e teve convidado de elenco que inclusive assistiu o espetáculo, chegou lá e falou, meu nome tá na lista, e entrou no espetáculo, que é o espetáculo Paralamas, do Rick. Ele tava me contando, o Rick é do nosso elenco. A tia dele assistiu e falava assim, gente, cadê ele? E assistiu o espetáculo inteiro achando que ia aparecer. E era outro espetáculo. A gente, né? pro papo, eu contei isso com a minha amiga. Só que ela foi levar a vovó pra assistir Elvis, porque a vovó amava Elvis, era estreia. E no mesmo dia tinha o Cabaré. O Cabaré ou Chicago, que teve agora por último no Rooftop? Cabaré. Foi levar a vovó a vovó foi lá pra ver o Elvis, de repente, as gays tudo com as pernas pra cima na cara da velha. A velha, o que tá acontecendo aqui? As meninas tudo de saia curta, né? E o teatro é o Teatro Nair Belo, sextas às 8 horas da noite, sábados às 8 horas da noite e domingos às 6 horas da tarde. Até 6 de julho. Isso. E agora, em maio, todas as sextas estão com ingressos promocionais a R$40 a inteira e 20 a meia. Muito bem. E é isso, né? Se você for pro shopping, aproveita, faz a dobradinha, né? Sim. Assiste uma coisa embaixo, depois assiste a outra ali. Os meus amigos... Não, eu só ia falar, eles ficaram na fila e eles perceberam antes de entrar, assim, quando eles foram entregar o ingresso, eles falaram, não é aqui. Eles tinham comprado pipoca e refrigerante, e no nosso teatro você não pode entrar comendo. Chegou na porta, elas assim, comendo pipoca e tomando refrigerante pra poder assistir o espetáculo. Come, vamos comer! Mas, enfim, você ia falar.
Ih, esqueci. Tudo bem. E os ingressos na bilheteria do teatro ou tem alguma plataforma? Tem a plataforma. No Simpla, no né? Simpla. Tá lá no Simpla também. Tem os totens, o totem também lá no teatro pra você comprar, né? A gente tem um Instagram, né? Que é o Palhaço Tá Sem Graça. Como diz o Fernando, o palhaco tá sem graca. E ali também tem maiores informações, tem link pra compra de ingressos. E é muito legal, né? É um espetáculo... lembrei que eu ia falar, que é um espetáculo curto, que é diferente. A gente tá muito acostumado a fazer musicais de 2h30. O Palhaço Tá Sem Graça tem 1h20. Nossa, as pessoas falam, nossa... é maravilhoso! 1h25, às vezes a gente se estende um pouco. Todo mundo fica, nossa, mas é tão gostoso, passa rápido. Então é um espetáculo curto, mas com uma mensagem muito, muito legal que qualquer pessoa vai se identificar. É censura livre, pode ir crianças acima de 8 anos, não é um espetáculo para criança. As pessoas acham que é. As pessoas acham porque tem circo. Né? Não é um espetáculo para criança, é uma comédia dramática, tem cenas dramáticas. Mas família. É muito leve também. Tem cenas, as crianças saem muito legal. Saem encantadas por causa das músicas, do colorido. Tem as cenas que são divertidas. Então é um espetáculo pra família. Pra família assistir e curtir, se emocionar e rir com a gente, que vale a pena. Muito bem. E se a gente quiser saber esses outros trabalhos de vocês, aonde eu acho vocês? Guia do Ator. Vai lá. Isso, acessem Guia do Ator. Um olhando pra cara do outro que ia falar. Não, aqui o meu @ é Danilo Moura. Vai lá, sempre tem uma musiquinha lá que eu tô postando. Música que eu posto, trabalhos de peça, show. E também banda.borderô. Muito bem. Vamos falar dos nossos negócios. Por favor. O meu é @lanzamarcos. E se você me permite, da outra vez eu tinha umas séries que estavam pra estrear. Eu falei de uma série assim que é muito legal que eu fiz, que é O Dia em que Minha Vida Mudou. A gente fez a primeira temporada quando eu vim aqui e eu gravei a segunda temporada, então tá pra estrear. Então queria divulgar, não sei a data ainda, mas fiquem atentos que a gente vai estar estreando aí daqui um mesinho, eu acho. É no Gloob e também tem toda a série na Globoplay. Então chama O Dia em que Minha Vida Mudou. Eu tô na série. É bom, já dá tempo de maratonar e depois assistir a nova temporada. É uma série muito incrível. É pra criança e pra família toda também. Eu também quero falar que vai estrear uma minha na Disney agora em junho também. Junho e julho vai estrear. Chama Jogo Cruzado. De bastidores de programa de futebol com Carol Castro, José Loreto, Luciana Paz. Na Disney. Tô bem na expectativa aí. Já tem 2 streamings aí pra... Oh, yeah! Bom, o meu é @Marilice, CC, a letra C 2 vezes. O Guia do Ator é guiadoator.com.br, as redes sociais é Guia do Ator, a Dami Filmes é DUMMY Filmes. E eu gravei um desenho original brasileiro, Bustos e Ranhocés, que deve também estrear logo mais nos canais aí fechados. É muito legal, muito divertido. Marilice faz bastante voz original também. Faço bastante voz original para desenho. Eu sou muito ruim de dublagem. Muito, muito legal. Não é dublagem. Voz original é diferente de dublagem. Sim é. Mas vai voltar pra falar sobre isso. Vamos, isso é muito bom. Isso é muito bom e muito importante, porque é um mercado que tá crescendo. Eu falo muito pros atores no guia, assim, invistam no mercado de voz original, porque agora a dublagem tá sofrendo um pouco, né? Por conta de IA. Mas voz original é algo que trabalha ainda mais dá essa possibilidade de criar personagens, criar a voz, a alma, né, do personagem. E a animação brasileira é um produto que tem crescido muito, tem muito mercado para isso ainda. E vale a pena, mas a gente pode fazer um segundo projeto, um segundo programa sobre isso. Com certeza, porque é uma coisa que as pessoas pedem muito. A gente já teve aqui no programa do Foyer a Mabel e a Luísa Porto para falar um pouquinho sobre esse trabalho, mas é algo que as pessoas têm muita dúvida e é muito interessante a gente falar sobre, né? É um mercado muito bacana. Sim. Posso falar só mais uma coisinha da peça? Com certeza. O teatro é um teatro pequeno, então
corram logo para garantir o seu ingresso. A gente tem só 200 lugares lá. E eu queria poder falar aqui, que eu acho que seria legal, o nome das pessoas que estão no elenco. Eu acho que seria legal. Não, se vocês me ajudarem, não vou lembrar o nome e sobrenome, mas a gente tem a Tetê Pezotto, a Camila Coutinho, o Lucas Rodrigues, eu, a Marilice, o Danilo, e aí nós temos a Fafi e o Fernando Vieira, e aí essas 8 pessoas são o Rick, o Lucas Correia, porque tem vários Lucas, tem Lucas técnico, Lucas elenco, o Rick, o Pedro, que eu acho legal falar, desculpa gente, a gente não tem o sobrenome, mas enfim, a Gabriela, a Isabela, o Giovanni, a Marjorie a Clara. E a Clara. Esquecemos de alguém? Acho que Falamos não. todos, né? E se você quiser saber os sobrenomes de todo mundo, Tá tudo lá no Instagram. Exatamente. Isso. Tem ali um carrossel com todo mundo, belíssimo. Eu acho legal Heloísa. que quando a gente tá começando assim, quando alguém dava entrevistas, eu achava tão legal poder falar o nome do elenco e falar assim, olha, não falaram o meu nome. E eu acho isso importante, assim, sabe? De divulgar o elenco. Acho que é legal. Com certeza. E fazem parte da magia, não é? Sim, todo mundo tá a ali gente junto, conta a história junto, pra entregar. né? Mas tá tudo lá no Instagram, tem todos os nomes, né? Enfim, tá tudo lá certinho. Muito bem. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o espetáculo também, quiserem saber sobre outros que podem estar vindo por aí, basta você acessar foyer.digital, no nosso site tem tudo sempre atualizado, notícias fresquinhas, todos os dias temos matérias lá pra vocês, então não deixa de acessar. Todas as nossas redes também são foyer.digital, então a gente espera vocês. E eu preciso agradecê-los, porque foi uma delícia tê-los aqui no nosso foyer. Prazer é nosso. Voltem mais vezes, por favor. Obrigado. Vocês dois já são, agora vão começar o Carteirinha Fidelidade. Marilice, você também, por favor. Esse é o primeiro de muitos. O Zé borderou aqui. Por favor, bora! Ia ser legal. Fechado. Deixa eu falar uma coisa. Eu queria Claro. agradecer muito, porque eu acho muito, muito importante isso que vocês fazem, de pesquisar a nossa carreira, né, de falar da gente, assim, eu acho muito importante pro nosso trabalho. Vocês fazem isso lindamente, agradecer toda a dedicação que vocês têm sempre com a gente, com os atores, com os cantores, né, o mundo dos musicais. E eu acho isso muito legal, muito importante pra nossa carreira, e eu queria agradecer muito mesmo, assim. Que isso, Mesmo. eu que agradeço, fico felicíssima com essa pequena homenagem, mas é isso, a gente faz de coração e a gente faz porque a gente ama. E a gente ama saber mais sobre vocês, bom, a gente ama ter agradece. vocês aqui e a gente entende o quão importante é, e eu como jornalista, o quão importante é também falar mais, trazer mais, porque a gente não vem de lugar nenhum, não é? Sim, a gente tem ali exato. todos os nossos princípios e é bom ter tudo isso aqui. E o teatro musical, ele não tem tanto espaço como tem a TV, né? O teatro, então às vezes as mídias tradicionais ficam muito focadas só nos atores de TV. Os globais, né? Enfim. E eu acho que o Foyer, ele se destaca justamente por dar espaço para a galera de teatro musical, que tem muito que trocar, né? Tem várias entrevistas super legais. Então, muito obrigada mesmo. Vocês deixam a gente super à vontade, a gente fala... Né? A gente congela um pouquinho. Mas a gente fala o que a gente quer, e isso é bom, é importante, né? Que isso, eu fico felicíssima. E é isso, a nossa missão é essa, então estamos cumprindo ela também. Sim. Muito obrigada. E agora eu preciso ir pro nosso terceiro sinal. Vamos lá. E Vai começar. cortamos.